Juliana Prati, que acabou de entrar agora neste exato momento. Boa noite, tudo bem, doutora Juliana Prati? Boa noite, Gutenberg. Boa Muito noite. obrigada pelo convite, né? Falo que toda vez que a gente vai tratar sobre esse tema, eu me disponibilizo para a gente poder conversar ainda mais com vocês aí, que sabem tanto sobre direito do consumidor e as apostas. Exatamente. Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade, seja muito bem-vinda a essa que é a nossa primeira edição da Live do Consumidor. A gente é, programou para toda semana ter uma live com um tema específico em defesa do consumidor, e esse, sem dúvida nenhuma, é uma pauta importantíssima, né? Até por tudo que ela vem trazendo de problemas para a família brasileira, para a família dos consumidores de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar desse tema que é um tema muito sério, muito atual e que tem entrado dentro da casa de milhares de familiares brasileiros, né? As bets, as apostas online. Muita gente começa achando que é diversão. Começa sempre com pouco dinheiro, com uma aposta de futebol, uma brincadeira, mas quando percebe, já está perdendo salário, entrando em dívidas, escondendo da família e sofrendo com um vício silencioso. E para essa primeira edição, eu tenho a honra de receber a doutora Juliana Prati, uma mulher que conhece essa dor de perto e transformou uma perda muito difícil em uma missão de alerta para outras famílias. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu queria começar com uma primeira pergunta. Antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse para quem está acompanhando a gente. Quem é a doutora Juliana e por que hoje você decidiu levantar essa bandeira contra o risco das bets, por favor? Obrigada, Gutenberg. Ah, Sou Juliana Prats, moro aqui em Salvador, na Bahia. Me formei em Direito, exerci advocacia com uns 5 anos mais ou menos. Decidi estudar para concurso. E aí virei uma concurseira, passei no concurso de auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Depois fiz diversas especializações, tanto na área de auditoria quanto no mestrado de políticas públicas. E eu passei no concurso junto com meu irmão, Otacílio, que na época a gente estudou junto, ele passou até na minha frente, né? A gente sempre brincava que ele era mais inteligente do que eu, porque ele estudou menos tempo e ainda passou na minha frente no concurso. E em dezembro do ano passado, ele tira sua própria vida. E a gente sempre foi muito ligado, a gente, né, viveu a vida inteira juntos como irmãos, depois estudando para concurso, depois fazendo a mesma faculdade, e a gente sempre foi muito ligado e eu nunca desconfiei que ele apostasse nessas plataformas até no dia da sua morte, em que eu tenho acesso ao celular dele e descubro que a causa era em razão de um superendividamento ocasionado por vício, né, nas apostas online. E ali eu fico indignada e em choque como é que meu irmão tinha tirado sua própria vida em razão disso. Até porque ele era servidor público e o dinheiro dele nunca ia faltar na vida, porque por mais que você fique super endividado, você tem que ter um desconto mínimo no seu salário com relação a empréstimo consignado, com o que quer que seja, né? E aí eu falo que as apostas tinham entrado há tão pouco tempo no país, porque eu cresci acreditando que as apostas e os jogos eles não eram permitidos e eles passam a ser, e meu irmão tinha morrido disso. E eu decido perguntar às pessoas se elas também sabem que as bets levavam também à morte e que tudo isso tinha acontecido com mais outras pessoas. E me espanto porque aquele post que eu faço viraliza e diversas famílias começam a também relatar que pessoas também tinham feito o autoextermínio, outras pessoas estavam super endividadas, outras devendo para a agiota. E eu percebo que aquilo ali era um problema de saúde pública, um problema público. E que nós tínhamos no Brasil normalizado essa atividade, porque estava todo mundo falando de diversão, de entretenimento e publicidade a torto e a direito, mandando você apostar, sabendo que tinha já uma relação negativa, desse impacto negativo com essa indústria que tinha entrado no país.
e decido estudar sobre o tema. E vou estudar a fundo mesmo, assim, sobre o tema. Vou ler a legislação das bets, vou compreender como é que foi a sua regulamentação aqui no país e me deparo com, é, com conceitos jurídicos que não estavam sendo aplicados. E dali eu também começo a construir conteúdo, porque eu vejo que o desconhecimento com relação ao tema era muito grande para muita gente, não só para mim. E começo a trabalhar, né? Esse tema, eu falo, eu vou trabalhar esse tema. Na época, janeiro, era o mês da saúde mental. E eu começo a pensar, assim, o que, que eu poderia trazer, né? De conteúdo para que as pessoas começassem a entender que as bets, elas podiam levar ao adoecimento, ao endividamento, né? E como no caso do meu irmão, à morte. E a partir dali eu começo esse trabalho que tem a cada dia crescido assim exponencialmente. Os casos que chegam, eles são muito tristes, sabe, Gutenberg, assim, e há pouco tempo o judiciário começou a receber essas demandas também. Então as pessoas não partiam para o judiciário, talvez por desconhecimento, né? E quando eu pego também o celular do meu irmão, eu vejo que ele começa a acessar como fazer as causas jurídicas de superendividamento. E ele já tinha começado também a estudar como é que ele conseguiria se livrar, né, desse superendividamento que ele tinha acontecido com ele. E a partir dali, dos estudos dele, eu também começo a pensar em soluções jurídicas para a gente poder dar um limite, né, para tudo isso. E descubro que na lei das bets a gente tem muitos limites, mas que não estão sendo aplicados. E aí foi dessa forma muito triste, né, que eu descubro as apostas online, o que eu nem imaginava, nem sabia. Para mim também só existiam as apostas esportivas, eu não sabia que tinha cassinos dentro das plataformas. É assim, meu desconhecimento era muito grande mesmo com relação ao tema. E foi da Bom, pior forma, né? doutora, deixa eu agora dividir um pouco da minha experiência também, como é que eu entrei nisso, né? Primeiro, dentre diversas funções que eu já desempenhei na minha vida, eu também fui, por exemplo, árbitro de futebol. Cheguei ao quadro internacional da FIFA. E pela primeira vez, eu me deparei com as apostas. Eu estou falando, eu parei de atuar, eu fui por 12 anos como árbitro de futebol, eu parei em 2012 e já existiam as apostas. E eles tentavam o tempo todo, não com esse mecanismo do mundo digital, né? Era mais aquele corpo a corpo, eles tentavam chegar próximo e eles tinham um grupo de apostadores e eles tentavam manipular com a aposta o resultado. Então a gente sempre se blindou disso, evitava que pessoas desconhecidas chegavam próximo. Aí eles buscavam também um caminho do próximo. Então, assim, a gente já via dentro do esporte que isso era um mal que ia transformar o esporte do modo geral. Bom, depois disso, eu tive uma outra experiência na minha vida. No ano de 2020, eu era secretário de ordem pública na capital. E aí, como secretário de ordem pública, a gente tinha um setor dentro da pasta de coordenadoria, cuidado e prevenção a drogas. Então, a gente tinha, por exemplo, nessa coordenadoria, a gente cuidava do morador de rua, do dependente químico, né? De uma certa forma, a gente cuidava dele, a gente tirava ele da rua. A gente conseguiu, pela primeira vez no país, legalizar as comunidades terapêuticas. Então, a gente conseguiu tirar a documentação para apresentar isso junto ao Ministério da Cidadania, para, inclusive, receber pela primeira vez recurso para que essas comunidades terapêuticas pudessem ter uma estrutura e receber essas pessoas que necessitavam de um tratamento psicológico inicial. Essa foi uma outra experiência. A partir daí veio mais uma, que para mim foi a que marcou a minha vida. Uma das que marcou a minha vida, vamos dizer assim, que foi a chegada da pandemia. O primeiro caso de Covid no país foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, de um homem que veio da Itália. Naquele momento, a gente olhava aquelas imagens na Itália e achava que aqui ia explodir, que o país ia explodir. A política, no primeiro momento, procurava container. Alugar container ou comprar container, imagina para quê? Bom, a gente com isso conseguiu constituir o primeiro gabinete de crise da pandemia no país, que eu me tornei
o primeiro gestor. E lá a gente surge com a criação do primeiro hospital de campanha. Mas o que isso tem a ver com a nossa história para a senhora entender aqui? Ó? Eu começo o primeiro contato com a aposta no esporte, já com aquela expectativa de um impacto, um mal maior, porque o Brasil é o país do futebol. Então, repara que eles buscam, por dentro do esporte, fazer, vamos dizer, esse presente maldoso, né? Essa aproximação e te oferecer, de uma certa forma, um presente que não tem nada de embrulho perfeito. Pelo contrário, é um mal muito maior. E na pandemia, a gente começa a tratar, a lidar com essa pandemia, o que a gente chega nos dias atuais. Bom, eu criei também, minha formação é gestão pública, eu sou gestor público de formação, me pós-graduei em administração, também em marketing, ciências políticas e me especializei em gerenciamento de cidade. E aí eu recebi uma missão de constituir a primeira secretaria de Estado constituída por lei do país de defesa do consumidor. Então foi a primeira. Ali a gente começa a ter diversas denúncias e a gente começa a tratar. Em 2014, eu recebi um primeiro caso e que esse caso me impactou, me assustou muito. Porque muitas das vezes a gente, quando recebe a denúncia, por exemplo, eu tenho uma teoria que, se você quer conhecer verdadeiramente o servidor na ponta, você tem que estar fora do gabinete, você tem que ir lá. E eu pego uma denúncia de uma mãe que dizia o seguinte: o meu filho trabalha há 8 anos numa empresa e eu estou achando que meu filho está sendo roubado. Isso porque todo início do mês ele chega em casa e não ajuda mais, porque diz que nunca tem dinheiro, porque está pagando dívidas antigas de empréstimos que ele fez lá naquele emprego dele. Eu peguei aquilo e fui lá pessoalmente, fui conversar com o dono da empresa. E ele era ou é, que eu nunca mais tive contato, ele era dono de 4 lojas de supermercado. E ele disse para mim o seguinte, naquela época: secretário, a gente sempre deu vale. Então, de 15 em 15 dias, a gente dá o vale. Só que aqui no supermercado, a gente dá sempre produto. Tem um custo diferenciado, menor do que está na ponta, na gôndola, para o funcionário. Eles pegam arroz, feijão, carne. E no final do mês eu faço um encontro de contas. E com esse encontro de contas, desconto o vale e deposito a diferença. Só que só ao longo dos 4 anos para cá isso acabou. Agora ele pega em dinheiro e no final do mês, quando ele vem receber, quando ele tem algo para receber, ele vem com 4, 5 pessoas com medo de não receber e ele diz assim: ó, tem que pagar direto para ele. Então o dinheiro vai todo por conta disso. E aí, quando a gente descobre que são as apostas. Bom, aí ligou um alerta. Aí a gente precisa de se aprofundar e estudar isso. E aí a gente começa a estudar lá de 2024 para cá. E a gente começa a ver alguns números. Por exemplo, em 2018 começa um marco regulatório que foi assinado pelo presidente Michel Temer. Só que aquele marco regulatório, quando eles assinam, faltava ainda uma regulamentação. Precisava de dar uma... Eles criaram ali aquilo que eles chamaram de cota fixa das apostas. Essa foi a primeira lei, o primeiro contato. Em 2023, quando o governo Lula assina a regulamentação, que tiveram outras, 2024, 2025, eles tiveram uma regulamentação complementar, vamos dizer assim, que foi quando eles entenderam que tinham que cadastrar as bets legais. Então, começa todo esse enredo, vamos dizer assim, de legalizar e aperfeiçoar. Só que todo pilar da legalização da lei foi, num primeiro momento, pensando o seguinte: olha, todas as plataformas, por conta da nossa legislação, estão vindo de fora para dentro. Nenhuma é de dentro para fora. Se eu não tomar nenhuma providência, o que vai acontecer? Elas vão continuar fazendo isso, vai ser pior, assim eu consigo fiscalizar e arrecadar com isso. Hoje, eles arrecadam 13%, 12% fica na tributação do Tesouro Nacional e 1% eles dizem que vai para
a parte social da coisa, vamos dizer assim. Bom, com isso, começa outros dados, outros números, que até o final da nossa live a gente vai poder debater, porque eu tenho também algumas curiosidades. Porque quando eu vou tendo a experiência de encontrar casos, eu fico curioso para trazer mais dados e números, porque a gente tem alguns estudos. A gente já tem, por exemplo, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, de Proteção e Defesa do Consumidor, com o PROCON estadual, ele já tem alguns estudos, já tem alguns avanços. Nós temos, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é o único estado, porque eu não conheço outro, que tem um programa que cuida e muito da ludopatia, que é o balcão do consumidor. Esse programa, com esses números, com esses dados, o que ele faz? Ele tem cada um polo, são 15 no total hoje instalado por todo o estado do Rio de Janeiro, ele tem advogados, são 4 advogados, ele tem psicólogo, ele tem assistente social e tem todo um atendimento acolhedor e também atendimento em Libras. Justamente para quê? Para fazer esse corpo a corpo e começar a tratar da ludopatia, que esses números vêm crescendo muito. Só para a senhora ter uma ideia, eu acho que a senhora já deve ter tido acesso a isso, de 2018 para 2025, tivemos um aumento no SUS de 148%. De pessoas que procuram o SUS para dizer, ei, eu estou com um problema, eu estou com ludopatia. Então, bom, mas antes disso tudo acontecer, desse fato lastimável, ele nunca demonstrou, ele nunca, em momento algum, assim, ninguém da família percebeu, de repente, porque a gente percebe que a ludopatia muda principalmente direto na personalidade da pessoa, né? Você vê pessoas deprimidas, porque a gente já tem a certeza de que se torna patológico quando você começa a jogar para perder, para recuperar o que perdeu. Então, nesse momento, você já entra naquele ponto de personalidade. Você começa a mudar a sua personalidade. Você vai ficando deprimido, você vai buscando alguns refúgios. Em momento algum, ele nunca demonstrou isso. Sim, demonstrou. E vou fazer só um adendo ali no início da sua construção legal da regulamentação das bets, é que o combinado era que só iam vir também as apostas esportivas. Perfeito. Então, em 2018, eram as apostas esportivas que iriam entrar no Brasil. Só que em 2023, eles também colocam junto os cassinos online, que são esses jogos algorítmicos. Então, a aposta de cota fixa, naquele momento que antes era só aposta esportiva, passa a ter 2 modalidades, que é a modalidade das apostas esportivas, e aí entra todo o tipo de esporte que se imaginar, e a modalidade dos cassinos online, que são esses jogos algorítmicos, que são essas apostas que lidam com uma máquina, um desenvolvimento, né, para poder ser um jogo algorítmico mesmo. Então, ele deu diversos sinais, Gutenberg, inclusive sinais que, se hoje eu soubesse como era um ludopata, ficava muito claro para mim, assim, diante de uma pessoa com os sinais que meu irmão na época mostrava, para mim ficava muito claro que ele estava apostando. Mas o desconhecimento da gente com relação ao tema foi tão grande que a gente não conseguiu observar que ele jogava nessas plataformas, porque ele começou a nos dizer que ele fazia investimentos em day trade e que ele tinha perdido dinheiro, né, nesses investimentos e que também tinha comprado criptomoedas que não deram certo e que, em razão disso, que ele estava super endividado. E ele vinha nessa tentativa de recuperar o dinheiro. Tanto que a gente falou para ele, eu falei, você não precisa mais recuperar esse dinheiro. Você esquece que você perdeu esse dinheiro e a partir daqui para frente você vai recomeçar a sua vida. Até porque você é um servidor público, você tem um salário muito bom, você tem como recuperar. Sim. Só que aí ele começa a pedir dinheiro, né, constantemente, e ele tem um surto psicológico. E nesse surto, a gente interna ele foi internado numa clínica, ficou por 2 meses lá. E durante esse período, ele também não confessou que ele jogava. Ele sempre dizia desses day trade, desses investimentos, mas sempre queria ter acesso ao celular dele, porque ele dizia que precisava pagar as contas dele, que estava os dados dele no celular, então ele ficava muito angustiado por estar sem o celular, mas também não confessou. A gente tira ele da clínica, ele é medicado, né? Passa essa parte do surto, ele também não comenta
sobre o tema, até que um dia ele começa a pedir dinheiro para mais de não sei quantas pessoas da lista telefônica dele e do Instagram e do WhatsApp e até pessoas da infância que ele não via. E as pessoas começam a nos ligar para perguntar por que ele estava pedindo aquele dinheiro. Mesmo assim, a gente não imagina que ele estava apostando, porque a gente achou que ele estava pedindo dinheiro porque ele queria recuperar, porque ele não tinha mais crédito nos bancos. E até que eu pego o celular dele, né? Quando eu entro para procurá-lo, ele some. E que eu acho a carta, ele deixa o número a senha do celular para poder entrar. E quando eu entro, eu vejo as plataformas abertas, entro nos bancos, vejo diversos Pix que tinha escrito assim, gaming, gaming, gaming. E eu chamo meu marido na hora e falo, o que é isso, gaming, gaming, Otacílio? Porque como a gente não encontra, eu tenho que procurá-lo. Então, através do celular dele que eu vou buscar pistas para saber onde é que eu ia localizá-lo. E aí tem esse tanto de transferência escrito game, Ana Gaming, e eu não sabia o que era. E aí eu chamo meu marido e eu falo, o que é isso? O que tá? E eu vou procurar no Google. Quando eu olho no Google, tem lá o nome da casa de aposta, né? Até legalizada. E eu me assusto com aquilo ali. Porque é isso, se hoje me perguntasse, e por isso eu tento trazer também esse conhecimento para as pessoas, para que ela consiga identificar um ludopata do seu lado. E não só eu, como os colegas de trabalho dele não identificaram, como a esposa dele não identificou, como ninguém identificou, porque ele fazia escondido. Eu acho que ele tinha até vergonha de dizer que ele era um apostador, porque é isso, como socialmente, e a gente cresceu entendendo que as apostas eram erradas, então ninguém conta que ele perdeu dinheiro para jogo, sabe? Então, eu acho que é muito vergonhoso e eu tenho escutado muitos relatos sobre isso, de pessoas que só contam para mim, por exemplo. Eu falo, Juliana, eu vou contar para você porque eu não tenho coragem de contar para ninguém da minha família. Então, como meu irmão, diversos outros casos de pessoas também que conseguiram segurar por muito tempo que elas não apostavam. E acredito que a minha vontade de também trazer esse tema é para que a gente tenha conscientização, que entenda quais são os efeitos que causa. Então, meu irmão ficava muito tempo no celular, meu irmão ficava sempre muito nervoso, ansioso, sabe? Então, assim, ele emagreceu bastante. E são comportamentos que hoje, quando você se depara, uma pessoa. E é tão bom assim a gente começar a falar sobre esse tema, que Sim. hoje em dia muitas pessoas vêm me relatar que diante desses conteúdos que eu trago, ela conseguiu identificar aquela pessoa. Então, assim, antes ninguém nem imaginava que aquela pessoa estava apostando. Hoje já vem o sinal daquela pessoa. Será que não está apostando? E aí você coloca a pessoa na parede e a pessoa confessa que ela está apostando. E de pessoas que falam assim, eu não acredito que a minha esposa ela aposta, eu não acredito que a minha cunhada ela aposta. Então são muitas mulheres também que estão jogando, viu, Gutenberg? Acho que esse é um dado Sim. muito importante, que a gente sempre acha que são os homens jovens que estão nas apostas, mas eles estão muito nas apostas esportivas. As mulheres, infelizmente, estão no pior jogo que tem, que são os cassinos online, esses slots. E a Sim. gente tem aí, através, né, dessas pesquisas que eu acabo fazendo com as pessoas que estão sempre em contato comigo, identificando para que a gente possa criar políticas públicas que sejam direcionadas para essas pessoas. Porque quando a gente não consegue nem verificar quem são esses apostadores, quem são as pessoas que hoje estão endividadas, quem são as pessoas hoje que estão viciadas, a gente não consegue fazer uma política pública capaz de atingir esse público-alvo que hoje precisa desse cuidado estatal. E é isso, assim, eu queria muito saber hoje sobre o que eu sei. Eu acredito que o Brasil, ele trouxe as apostas esportivas, incentiva, né, estatalmente, porque quando você não reprime, quando você não traz as informações necessárias sobre aquela atividade, os impactos negativos que elas causam, você não informa da forma como deveria essa atividade. E aí, a lei das bets traz que o Código de Defesa do Consumidor está presente e é necessário você se utilizar dele, do direito do consumidor, na lei das apostas. Né? No artigo 31 da lei das bets, a gente tem esse direcionamento, essa necessidade. E hoje isso não acontece. Primeiro que as plataformas elas não são abertas e claras sobre até o próprio tipo de jogo desses slots, né? Esses jogos de azar. Elas não explicam o mecanismo de como eles funcionam. Então, isso aí eu acho que a relação de consumo
plataformas das apostas hoje é uma das relações mais complexas que podem existir, porque você não é claro com o consumidor diante do produto que você entrega. A gente tem aí muito que debater sobre isso e nada se estava falando, nem sobre publicidade, nem sobre o direito do consumidor, e a gente está vindo aí chegar no judiciário e alcançar já boas decisões com relação aos ludopatas e as casas de aposta, né? É verdade. Tem uma coisa muito importante, assim, porque os estudos já mostram que se tornou um problema de saúde pública. Isso é fato. É uma epidemia que vem crescendo a cada dia que passa. A senhora acabou de colocar, as mulheres têm um percentual, mas ainda assim os homens, 64,82% dos apostadores são homens. A gente tem no Brasil hoje algo em torno de 30 milhões de pessoas apostando o tempo É todo porque e não muitas param. vezes a mulher ela está também nas plataformas ilegais, né? Porque esses tigrinho, todos esses. Então a gente tem os dados, nossos dados hoje são Isso, superdimensionados. Isso é muito importante isso. falar. A gente tem os dados ainda, a gente não consegue mensurar corretamente os dados, porque a gente tem as plataformas que são legais, e daí o SPA consegue extrair os dados, mas a gente também tem as plataformas ilegais. Então a gente não consegue saber nem a quantidade hoje de pessoas, talvez, que estejam jogando nessas plataformas. Então, o número, né, é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. E aí, a gente tem também hoje a certeza que o Brasil, é o quinto país que mais está envolvido com apostas, e não para. E vem crescendo e crescendo. Só para a E senhora ter você não uma fica muito ideia, impressionado, não? Porque, para mim, um país que totalmente, acabou de totalmente. regulamentar a sua atividade, ele passa a ser o quinto maior país com número de apostadores, quiçá não seja maior esse número, porque como a gente não consegue identificar essas ilegais, a gente pode estar aí muito na frente. Então, eu sempre falo que as plataformas, elas estudaram muito bem o mercado que elas iam entrar, sabe, Gutenberg? Então, assim, Sim, acho que sim, não foi à toa que chegaram no Brasil. É isso, você sim. tá falando que eles vêm namorando o Brasil há muito tempo. Há Então, eles muito sabem tempo. que nós Há somos muito tempo. grandes consumidores de rede social. Eles sabem que nós temos um celular para cada brasileiro praticamente aqui no país. Então, assim, Exato. eles sabiam onde eles estavam entrando. Só que o governo também sabia onde a gente estava entrando e não veio junto com toda essa informação, como a gente fez, por exemplo, com o tabagismo. Porque o tabagismo ele demorou quase 30 anos para que tenha uma política pública contra o tabagismo, né? Então, será que a gente vai precisar demorar mais tantos anos para conseguir fazer alguma coisa dessa epidemia que já está aí, né? Esse alerta que já vem sendo dado vermelho há tanto tempo. Doutora, olha só, é mais grave do que isso. É muito mais grave. A gente trata de diversos assuntos dentro de um problema seríssimo. Por exemplo, a economia, o fluxo da economia. Hoje mesmo eu conversava com um prefeito e expliquei para ele: olha só, preste atenção. Quando o apostador deixa de utilizar o recurso dele para fazer o fluxo da economia girar dentro do seu município, porque ele está colocando isso dentro de uma plataforma de aposta, para onde vai esse dinheiro? Pro exterior. Não vai ficar aqui. Então esse dinheiro está indo todo embora. E aí a gente há de lembrar de uma coisa: o país hoje, 81,6% da população brasileira está endividada. Tem um dado fresquinho que a gente recebeu ontem. Ontem, as nossas estatais bateram recorde de 7,6 bilhões de déficit no governo. Isso no primeiro semestre. Só o ano passado foram 5,9. Mas espera aí, Gutenberg, o que isso tem a ver com aposta? Tem tudo a ver. Vou te dizer por quê. Muitas das vezes, quem não, na ponta, não entende esse alcance, o que ela fala? Isso não me atinge, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver, porque quem paga esse déficit é o Tesouro Nacional. E como é que a gente repõe? É o consumidor na ponta. Tá bom, Gutenberg. Ó, lembra? 81,6% está endividado. Aí eu tenho os vulneráveis e os hipervulneráveis. Quando a gente vê uma Cazé TV da vida, de 5 em 5 minutos, induzindo para que você aposte, quando você vê alguns influência utilizando do marketing de influência, induzindo que isso não é normal. Isso não é normal. A gente já tem diversos casos de suicídio, de Muitos. lares sendo destruídos. Então, eu costumo dizer isso sempre. E aí, o pessoal fala: nossa, mas você é tão agressivo falando isso. Não sou. É a realidade dos fatos. Ou a gente dá uma sacudida e começa a trazer as pessoas para a realidade dos fatos, ou a gente vai caos. Cada um desses influencers que aceitam fazer campanha tem uma gota de sangue na palma da mão. Exatamente isso. Por quê? Eu acho um assunto muito triste, muito pesado. Muito, E porque o que ele está fazendo? Ele está tirando o dinheiro da onde? Quem paga o dinheiro dele?
São os apostadores. Você quer ver uma coisa, doutora? Eu citei lá atrás, na Secretaria de Ordem Pública, a gente tinha ali a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção a Drogas. Vamos lá, o dependente químico, quando ele está tentando se salvar, né, ele evita estar próximo daquele conteúdo que faz mal a ele. Quando o digital influencer faz um movimento desse, era como se ele estivesse pegando um pouco de cocaína, um pouco de álcool e botando na frente de quem está querendo se cuidar. Porque Não, o vulnerável. você trouxe aí, Gutenberg, diversos temas para você ver o tanto que é complexo. É verdade. Primeiro, uma autorização de uma plataforma no Brasil, ela custa 30 milhões de reais. Perfeito. Você vai abrir uma empresa que custe 30 milhões de reais só para ser autorizada a sua atividade, se ela não te lhe der lucro? Não, você não vai. Né? Porque você é 30 milhões, mas toda a estrutura que você precisa criar no entorno dela para o seu negócio girar. Então, só a partir daí a gente já percebe o tanto de lucro que deve ter que ter uma empresa dessa. Segundo, você também, ao mesmo tempo, faz com que essa propaganda e esse marketing seja aberto de qualquer jeito, porque ele precisa garantir esse dinheiro que ele investiu durante o Estado. O Estado não limitou ele em nenhum momento de que ele pudesse fazer, ou que não pudesse não fazer essa propaganda. Apesar da gente ter, na lei das bets, de que você não pode ter criança nem adolescente como público-alvo. Apesar da gente ter instrução normativa dizendo que beneficiários de Bolsa Família não pode ter propaganda vinculada, direcionada a ele, a gente, ao mesmo tempo, a Secretaria, o Ministério da Fazenda, né, que é quem deveria estar fiscalizando tudo isso, não fiscaliza, eles entendem que eles podem tudo. E como eles podem tudo, eles começam a oferecer e a ofertar propagandas de bets a todo instante. E a gente está falando hoje da Copa do Mundo, mas se você abrir hoje seu celular, em Sim. qualquer momento, você vai ver uma propaganda de bet. Por exemplo, hoje mesmo, eu fui ler um artigo que tinham escrito, né, uma entrevista sobre mim, falando sobre toda essa tragédia que aconteceu na minha família e tem a história assim, embaixo tem a Betano. Aí você vai abrir seu celular e quando você vai ver lá em cima, tem uma propaganda de bet. Aí já me relataram hoje, eu até fiz até um conteúdo sobre isso hoje, uma mãe que foi baixar um jogo infantil e tinha uma propaganda de bet. Agora tem uma propaganda de bet até de coisa bíblica, sabe? De Jesus, com Jesus lá na ponta. Então, assim, a gente permitiu, o Estado permitiu que toda essa propaganda fosse possível, porque ele não limitou em nenhum instante. Ele deveria. A gente tem uma secretaria que foi criada exatamente para isso, a Secretaria de Prêmios e Apostas. A gente tem Sim. estrutura estatal que deveria estar cuidando disso tudo e não cuidou. A gente também tem diversas outras instituições que poderiam estar cuidando também. E a gente parece que é isso. Como elas entraram normalizando, como se fosse mesmo só uma diversão e entretenimento, ninguém parou para pesquisar e verificar se isso tudo que ela estava fazendo ela podia fazer. E quando você acredita que a lei ela não te proíbe, você acha que permite. E aí tem esses exemplos que você trouxe e essa quantidade de bet hoje assolando e tomando conta de todo mundo de forma que as pessoas começaram a se incomodar. Então, assim, a todo instante eu recebo pessoas me mandando mensagem dizendo: eu estou incomodado com a quantidade de propaganda que eu estou recebendo. Então, assim, não era pra gente chegar nesse momento, sabe? Não era pra isso estar acontecendo como está acontecendo, porque a lei não permite. Se a gente for dar uma Sim. olhadinha, e foi através dela que eu acabei entrando aqui na Bahia com essa ação popular, porque o Estado também, quando ele coloca dinheiro ali, ele não pode estar ao mesmo tempo propagando para que as pessoas apostem, porque são atividades que são nocivas. Então, o próprio direito do consumidor, ele não permite que o Estado ali, que tem que te proteger, ele ao mesmo tempo está incentivando que você aposte ao permitir que essas propagandas estejam feitas, inclusive quando tem dinheiro público, né? E, É. e aí você fica assim, como é que tudo isso está acontecendo? Por que, que tudo isso está sendo permitido, sabe, Gutenberg? Isso que toda hora me questiona. E quais são as soluções que são necessárias? Porque o problema público foi identificado, a gente já sabe que isso existe, mas o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente já pode fazer hoje? E aí entra principalmente o PROCON, essa Secretaria do Consumidor, eu acredito que são muito importantes nesse momento, porque a aposta, ela envolve direito do consumidor, porque elas estão prestando, entregando um serviço, e a gente precisa, as pessoas precisam começar a utilizar mesmo, talvez, do judiciário como essa forma de resgate, de dizer, olha, será que se eu for por aqui, alguma coisa vai acontecer para que a gente consiga limitar essas casas de apostas, né? Então, doutora, a gente já tem algumas experiências aqui na prática, né? A gente, como eu disse, a gente vem ouvindo diversos relatos, diversos assuntos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver
um ludopata, e ele me dizia o seguinte: eu jogava, chegou um momento que eu não conseguia mais dormir, eu ficava 48 horas, eu ficava virado direto. Um dos pontos preocupantes é as plataformas permitir que ele fique o tempo todo. Ele fica o tempo todo, não tem um limite. Esse é um ponto. Dois, as plataformas ela não alertam. Ela não alerta quanto ao risco que ele pode correr a partir do momento que ele passa daquela página, vamos dizer assim. E a gente está falando de apostas hoje que o algoritmo ele é projetado para 80% perder. 80% ele é trabalhado para que você não ganhe. E aí, assim, o que a gente tem feito aqui, fruto desses estudos todos? A gente já começa a desenvolver, a gente está em fase final de material didático, principalmente para levar a educação, as escolas, principalmente a educação básica, para saber que existe um mal muito maior aqui na frente. Esse é algum ponto. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte: a gente tem também material didático, de uma forma geral, para levar para o consumidor, para que ele saiba do risco que ele e a família dele sofrem a partir do momento que ele aceita passar por isso. Uma outra coisa, lá atrás, a gente notificou todas as plataformas legalizadas quanto ao que eles estavam infringindo justamente na lei. Sabe o que aconteceu? Algumas delas, sabendo que vão ser multadas, procuraram a secretaria, procuraram o PROCON estadual, já se oferecendo para fazer um TAC para ajudar. E aí, uma coisa me causou uma curiosidade muito grande, porque eu tive a oportunidade de conversar com um dos donos. E ele disse para mim o seguinte: o maior mal não são as legalizadas, são as piratas, as ilegais, que essa não tem controle. Essa, ou seja, é o mal maior. As legais, você dita a regra, é legislação, é a gente alterar, por exemplo, a gente precisa inserir as apostas na Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, porque é uma realidade. A lei do superendividamento já tem que tratar também dentro dela das apostas. A gente, por exemplo, de maneira educativa, ajudar, auxiliar o próprio judiciário a preparar os seus servidores, os juízes e desembargadores terem uma noção do tratamento específico a essa questão das apostas, né? Ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às universidades. As universidades, elas, por exemplo, serem incentivadas para os seus laboratórios científicos de estudos a desenvolver a esses consumidores vulneráveis e hipervulneráveis. Então, esse é um trabalho que envolve todos, todos. E levar para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que participa ali, com a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, os PROCONs, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para esse sistema nacional, ele abraçar essa causa de maneira que a fiscalização seja mais atuante. Alguns países já desenvolveram, por exemplo, restrição no horário de publicidade. Isso a gente já tem que trazer. Já passou da hora da gente ter as restrições, justamente a gente protege, por exemplo, a própria lei fala sobre a proteção da criança, mas tudo que as crianças mais têm hoje é acesso à publicidade do famoso tigrinho, por exemplo. E vou te falar uma coisa que eu acho que é muito importante, Gutenberg. Sim. O direito do consumidor, ele deve ser utilizado aí dentro das plataformas. Sim. Mas muitas, assim, tudo isso que estava acontecendo na literatura internacional, a gente já sabia que ia acontecer. Sim. Só que o Brasil, ele não veio preparado para colocar essa atividade de risco, né? E ele sabia que era de risco, então ele devia ter vindo preparado com tudo isso aí que você está falando sobre o Sistema Nacional do Consumidor. Já era para tudo isso estar criado, já era para tudo isso estar trabalhando, não era para a gente estar tendo que treinar 20 mil pessoas pela Fiocruz urgentemente, porque a gente não tem quem tem atendimento especializado sobre esses impactos, né, negativos que as bets causam. Então, assim, isso tudo que está acontecendo já era para ter acontecido. A gente ainda está aí tentando entender o que precisa fazer, criando mecanismos para que a gente consiga proteger
os cidadãos, o consumidor, mas elas estão, enquanto isso, nadando de braçada, e a quantidade de ludopatas que a gente já tem hoje, a gente não consegue mensurar. Apesar da SPA ter todos os dados certificados, então eles sabem o CPF e a quantia que as pessoas gastam, eles disseram que eles não conseguem saber quem é ludopata, nem, não sabem nem quanto um ludopata custa hoje para o Estado. Só que o que a gente sabe é que a gente já tem muitos ludopatas e que eles precisam ser garantidos. Por quê? Porque lembra que você falou sobre a dependência química, você tem que ficar distante disso. Eles É isso. estão ludopatas, mas estão a todo instante sendo gatilhados. Como é que você deixa um vício se você não é protegido pelo Estado para que você se permaneça longe do seu vício? Então, Sabe? Então, assim, é muito o Estado é difícil isso, mas um dos maiores responsáveis. e essa conversa era para a gente ter tido há muito tempo. Era para ter Verdade. vindo junto com a regulamentação das apostas. Não era para vir agora junto com esse prejuízo. E nem veio ainda, né? Na verdade, assim, nem veio. A gente está buscando o judiciário para ver se o judiciário toma alguma atitude, porque o Estado ele não está tomando. Então, Perfeito. assim, aí fica todo mundo dizendo que a gente precisa de lei para regulamentar, a gente precisa de lei para isso, de lei para aquilo. E se a gente for esperar a lei, a gente não vai fazer nada, porque até você conseguir, diante de todo o lobby que existe hoje no Congresso Nacional para você aprovar algo contra as bets, a gente não vai conseguir sair de onde nós estamos e o buraco vai só aumentando. Porque os casos que me são relatados todo santo dia, e ontem, por exemplo, foi aniversário do meu irmão, um conteúdo meu viralizou. Quando isso Sim, acontece, muita gente vem falar comigo, Gutenberg. E aí são imagino. milhares de mensagens. E nessas mensagens, os pedidos de ajuda e os casos, eles são assim que você fala assim, eu não acredito que isso aconteça, assim, sabe? Não, eu não Sim. acredito que isso tudo está acontecendo no Brasil e a gente está aqui parado, aceitando que a Cazé TV diga como é que você deve apostar, aceitando que os influenciadores lhe digam como é que você vai apostar, aceitando que a TV lhe entregue a forma como você tem que ter acesso a não sei quantas plataformas de apostas que a gente tem hoje no país, sabe? Então, assim, eu acho que é urgente a gente achar uma solução, porque, e é possível, sabe? Não só urgente, é possível hoje a gente buscar soluções para, pelo menos, amenizar o grande problema que está aí. Que as pessoas estão doentes de verdade, sabe? E a cada um viciado, 6 ficam doentes junto com ele. Então, não é só uma pessoa da família que está ali passando por tudo aquilo. São mais 6 pessoas no entorno dela. Porque sofre todo mundo. Sofre a Todo mundo. família, sofre a esposa, sofre a mãe, sofre o vizinho, né? Sofre os amigos de trabalho. Porque quantos não pedem dinheiro? Você falou aquele caso mesmo que as pessoas, ele levava os colegas para poder receber o dinheiro dele, porque senão ele perderia nas apostas, né? Então a gente envolve tanta gente nessa situação que a gente É. precisa achar mesmo uma forma de estancar isso que está acontecendo. Eu Doutora, venho buscando soluções através dos meus estudos, né? Tenho sim, estudado perfeito. bastante, porque se não for assim, se eu ficar esperando do Estado fazer alguma coisa, a sensação que eu tenho é que a gente não vai para lugar nenhum, sabe? Os estados, doutora, ele tem a responsabilidade em cima da pauta. Não tenha dúvida. É um dos maiores responsáveis são os estados. Só para a senhora ter uma ideia, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 32, diz assim, ó, os estados, na forma da lei, deverão promover a defesa do consumidor. Aí eu pergunto, como é que está promovendo? Como é que você defende o consumidor ludopata? Então, assim, aí o Estado do Rio de Janeiro criou, por lei, uma secretaria para começar a estudar, desenvolver, os números já mostram. Isso, inclusive, serve de exemplo para outros estados. Só de quando foi criado até agora 1.300.000 atendimentos. São 1.300.000 de consumidores que deixaram de acionar o Tribunal de Justiça. Então, você acaba, de uma certa forma, desafogar. Então, para dar alguns exemplos. Teve um outro caso que eu fui estudar também, que foi o seguinte, um pai de família, que era um pai que a família não tinha o que reclamar dele, os filhos, com 2 filhos, um de 14 e uma de 12, simplesmente sumiu. E o pessoal achou que ele tivesse sido assassinado, ele tivesse sido sequestrado, e sumiu. E ele sumiu. E uma consumidora pediu ajuda à defesa do consumidor e a gente foi atrás, foi buscar. E ninguém encontrava ele, não tinha registro no IML, não tinha registro em um hospital, não tinha registro em lugar nenhum. E aí, depois de 18 dias, ele apareceu no Nordeste. Ele sumiu, pegou uma carona no caminhão e sumiu.
E aí ele depois explicou que ele não teve coragem de voltar para casa e olhar para a esposa e para os filhos, porque ele se envolveu com as apostas. E ele não tinha mais dinheiro para comprar comida, ele não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, ele não tinha mais dinheiro para comprar remédio, porque a filha, inclusive, fazia tratamento, e ele achou que ele fugindo, a família, que estava destruída, toda despedaçada, ia buscar ajuda em outro lugar, mas que a presença dele ia fazer com que eles ficassem dependentes dele e não buscar solução. Olha o que chegou a pensar um ludopata, é mais um caso. É mais um caso. Ou a gente, definitivamente, encara essa epidemia com tamanha responsabilidade, porque quem está perdendo com isso é o país todo, no modo geral. Olha só agora, nos primeiros 4 meses do ano de 2026, o governo federal arrecadou 4 bilhões e meio com tributos em cima de apostas. O dobro do mesmo período comparado do ano passado. Olha quanto está arrecadando. Olha quanto está arrecadando, mas ao mesmo tempo, olha, a gente falou de 13%. Olha quanto está perdendo. Olha quanto dinheiro está indo para fora, doutor. Você pega desse dinheiro, está jogando lá fora, mas o mercado local está perdendo. A tributação ainda é muito baixa, né? Então, todo o gasto que o Estado deve ter que tendo, porque ele está construindo ferramentas para poder ajudar essas pessoas. Então, o Estado está tendo que gastar, investir para que essas pessoas hoje sejam recuperadas da ludopatia. E aí, esse valor que ele arrecada hoje de 4 bilhões, talvez não seja nada para o que a gente vai precisar para resolver a situação de tanta gente hoje que está precisando de ajuda no país. É E são verdade. pessoas que estão muito ao léu mesmo. Então, assim, eu recebo diversas perguntas assim, onde eu Imagina. vou, como é que eu faço para me tratar, como é que eu busco, porque não é uma doença como um câncer que você já sabe como é o tratamento que você faz. A ludopatia é uma doença muito difícil de curar, e a forma Sim. de curar também é muito difícil de você saber como é que você vai fazer isso. Então, não é algo que você vai tomar um remédio que a farmácia vai te entregar e você vai resolver, não. Existe uma complexidade e uma multiplicidade de profissionais e de linhas ali para poder fazer com que essa pessoa consiga ser recuperada. E aí você, né, você fica pensando como é complexo. Eu falo que tudo que se relaciona às apostas é muito complexo. Desde a relação do consumidor, desde a forma como é o tratamento, desde como vai ser até esse próprio dinheiro do Estado, porque eles tributam sobre lucro presumido, então você nunca sabe os valores certos, os números são sempre exorbitantes quando o senhor trouxe muitos dados, né, aqui para gente, e os dados eles são sempre números muito exorbitantes, muito altos, para a gente entender como é a capacidade hoje dessas empresas mesmo no nosso país. E entender, será que vale a pena ter essa atividade? Porque o que a aposta traz para a gente? Assim, enquanto produto, enquanto serviço, enquanto benefício, enquanto insumo, eu te pergunto, Gutenberg, o que a aposta traz para o nosso país? Só desgraça. Só destruição. Só vai Só isso. trazer prejuízo na saúde pública, só traz É. prejuízo para o Estado, traz prejuízo para as pessoas, para as famílias brasileiras. Então, assim, não tem nada de bom que as apostas trazem para a gente. Nada, nada, nada. Mas proibi-la Exatamente. também, né? Vai ser um. Ninguém sabe como é que consegue fazer isso, mas alguma coisa, alguma Bom, medida, alguma solução de limitação é, a gente precisa fazer. E doutor, eu tenho, urgente mesmo. tenho certeza absoluta que acabar com as apostas a gente não vai conseguir acabar nunca. Isso não Não, e aí resta a sempre menor falam, dúvida. mas todos os países têm aposta, e Tem. aí tem as ilegais, aí você teria que entrar nessa parte de Exatamente. O que a gente censura precisa da fazer internet. É é. complicado, a gente sabe, mas existem formas hoje da gente conseguir pelo menos restringir e estancar essa grande quantidade de pessoas que estão doentes e pessoas que estão por vir, né? Porque eu sempre falo que, Exatamente. por exemplo, meu filho hoje de 15 anos, ele não sabe o nome de nenhuma carteira de cigarro. Sim, Mas eu sabia de todas na idade dele, aos 15 anos. Então, se a sim, gente começa a retirar essa propaganda mesmo, se a gente começa a retirar isso, como é que eles vão saber? Como é que isso vai chegar neles? Eles não vão ter sim, acesso, a não ser que alguém apresente, que alguém mostre, mas fica cada vez mais difícil deles terem acesso a essas casas de aposta. Então, assim, alguma coisa a gente precisa fazer, sabe, Gutenberg? E fico muito feliz que sim, você está aí abrindo a sua live do consumidor com as bets, porque sim. acredito que tem gente que nem sabe que ele está numa Não, relação de consumo quando ele está dentro de uma plataforma legalizada. Então, assim, quem está apostando numa plataforma legalizada, saiba que você tem o direito do consumidor aí para te proteger.
Então, se você é um ludopata, se você já percebeu que você já não consegue ter autocontrole, se você já perdeu muito dinheiro, vai verificar se você não consegue já utilizar do CDC e da Lei das Bets para te proteger. Exatamente. O que está acontecendo hoje é o país ele entende que o seguinte, ó, a gente não consegue acabar com as apostas, não vai acabar, isso não vai acabar. Mas o que a gente precisa é aumentar o poder de fiscalização e restringir diversas coisas. Eu não posso aceitar que uma pessoa que está sofrendo hoje, verdadeiramente 1.400.000 pessoas estão com um sintoma de ludopatia. Hoje, agora, nesse exato momento, 1 milhão, pode ter certeza absoluta que tem, que são os dados, são os estudos que chegam para a gente. Inclusive, doutor, em setembro, a gente está lançando um livro chamado A Folha Branca da Ludopatia no Estado do Rio de Janeiro, que a gente conta tudo, com dados, com número, com aquilo que a gente avançou, com aquilo que a gente já veio desenvolvendo, que a gente veio resolvendo. Uma das ferramentas é essa. Inclusive, se a senhora receber alguma informação de alguém do Rio de Janeiro, diga, olha, no Rio de Janeiro tem um programa chamado Balcão do Consumidor que cuida do ludopata. É o primeiro cuidado do ludopata, a gente faz um tratamento para trazê-lo de volta para a vida normal, para ele sair desse abismo e sair dessa nuvem escura que paira Que bom, e é na cabeça importante, dele. então, esses canais são importantes a gente falar Isso, sobre esse balcão, sobre a ferramenta da autoexclusão, sobre isso, teleatendimento isso, pelo SUS. Então, assim, se isso. você acredita que você já é uma pessoa que não consegue mais se controlar, então você já está no vício patológico, se autoexclua, peça ajuda para alguém te excluir. Então, a gente precisa começar a falar sobre essas ferramentas para que as pessoas consigam ter pelo menos, tentar, né? Fazer alguma coisa para estancar esse grande problema que a gente tem aí pela frente. Doutora, e outra coisa assim, você que conheça algum parlamentar, diz para ele o seguinte, olha, de 100% do recurso que são destinado pelo consumidor vulnerável e hipervulnerável às apostas, de 100%, 13% o governo fala assim, olha, eu estou tributando agora, esse dinheiro fica aqui. Só que 87% desse dinheiro vai para fora do país. Mas ó, deixa eu te E vai falar, embora. eu estive no Senado Federal na semana passada, numa audiência pública, e eles sabem de todos esses dados. Então, é porque a gente tem mesmo hoje um lobby das bets muito forte dentro do Congresso. Acredito Sim. que não é falta de informação sobre esse dinheiro que hoje sai do nosso país, né, para entregar essas casas de aposta, mas que devem ser outros interesses aí que a gente vai ter que tentar solucionar. Eu sempre falo que a gente tem que fazer uma bancada anti-bets. Né? Então, a gente tem que buscar pessoas que sejam de fato contra as bets, entender a motivação delas e aí tentar fazer algo que seja diferente do que se encontra aí. Mas saber, eles sabem. E eu vou te falar um negócio que me chamou muita atenção com a morte do meu irmão, Gutenberg. Foi o seguinte: ele Sim. gastou 109 mil no dia que ele tirou a vida dele. Uau. Então, assim, 109 mil era para ele ter sido banido da plataforma, era para ele ter Exatamente. a SPA já deveria ter mandado alguma informação, alguma coisa devia acontecer já. Porque se meu irmão gastou mais de 1,5 milhão, né, de dívidas, era para alguém já saber, sabe? Sei lá, liga para a família, faz qualquer coisa. Porque nessas horas não tem que ter sigilo bancário, nem sigilo, nem lei de responsabilidade, nem LGPD, nem nada disso, sabe? A gente precisa salvar vidas, a gente precisa salvar as pessoas. E meu irmão, então, ele gasta 109 mil e tá tudo bem, sabe? E nada acontece. E ele não é banido. E por isso que eu falo que hoje, por mais que nós tenhamos legislação, e pode ser até que as plataformas agora, diante de todo esse movimento que vem sido feito, elas comecem a tratar mais, né? Ser mais Sim. fiscalizadas, trazer mesmo elas fazem sessões, né, para identificar quem é a pessoa que já é o jogador não responsável e quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente demonstra que está preocupado com essa pauta, mais cuidado elas vão passar a ter. Porque elas vão perceber que a população está atenta aos seus direitos, está atenta ao que elas estão fazendo e elas vão ter que fazer o que está escrito na lei. E a lei tem muita coisa escrita, viu, Gutenberg? Muita coisa, assim. Não é uma lei Muito. que você diz assim, ah, ela poderia ter sido muito melhor? Poderia ter trazido que você só poderia jogar 10% da sua renda, poderia ter trazido que você não pode jogar à noite, que é normalmente quando o jogador não responsável mais funciona, poderia ter trazido um monte de coisa que lá fora eles já trouxeram, inclusive
as mesmas empresas que operam aqui no país têm regras muito mais flexíveis para a gente do que para os países delas, né? Então, a gente poderia ter trazido todas essas regras mais rígidas para dentro do nosso país, poderia, mas a gente já tem regra também que já pode ser utilizada, fiscalizada, e que acredito que muitas dessas já começam a salvar algumas vidas e salvar também, proteger essas pessoas que estão aí na iminência de conhecer, de saber que existem as bets, que são as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com eles hoje, que está faltando esse cuidado. Exatamente isso. E mais, doutora, eu queria acrescentar de novo, a gente precisa de fiscalizar, a gente bloquear mais essa facilidade desses influencers em estar o tempo todo vendendo para o consumidor que é muito bom você jogar. E lembrar que, de novo, esse dinheiro que paga um influencer, que tem um contrato até o final do ano, e agora eu vejo alguns dizerem assim, ó, não, mas o meu contrato vence no final do ano, quando vencer eu não vou renovar. Depois do mal que causou, não pode achar que isso é normal. Não pode, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, e é normal eu receber dinheiro das Eu fico bets. imaginando que essas pessoas devem viver em grandes bolhas, sabe, Gutenberg? E talvez essas informações não cheguem para ela. Eu quero acreditar que elas não têm acesso, talvez, a isso tudo que esteja acontecendo. Porque eu sempre falo que se um ficasse um dia lendo o meu direct, eu duvido que ele não se sensibilizaria diante dessa causa e dessa pauta, porque os pedidos de socorro, os pedidos de ajuda e os depoimentos, eles são muito tristes. Muito tristes. E aí, qualquer pessoa que tenha qualquer empatia social, ela vai ficar sensibilizada com tudo isso que vem acontecendo. Mas é isso, são pessoas talvez que Não estejam tem em dúvida. bolhas que a cegueira social é tão grande que não os alcance também, né? Podemos estar contando com isso, porque não se protege tanto que você não acaba não sabendo o que está acontecendo aqui, né? Na Terra, É, no Brasil de verdade, no Brasil real, no Brasil em que as pessoas se adoecem, se endividam, e no Brasil em que as pessoas também tiram sua vida em decorrência dessa doença. verdade. Bom, doutora, estamos chegando no final da nossa live. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade da gente poder ter dividido aí tanta experiência. Mais uma vez lamentar por mais um consumidor. A gente vive tanta coisa na defesa do consumidor. A senhora sabia, por exemplo, que o Cristo Redentor, que é a sétima maravilha do mundo moderno, foi interditado pela defesa do consumidor? A primeira vez que o Cristo foi interditado foi porque morreu um turista consumidor. E a defesa do consumidor ela tem muito disso. Ela não pode, ela jamais vai aceitar perder um consumidor. E quando a gente vê, seja no Cristo Redentor, seja nas apostas, a gente perder o consumidor, isso para a gente é uma derrota muito grande. E por isso a gente busca cada vez mais, lutar cada vez mais para que outros consumidores não passem por isso. E que ele tenha, primeiro de tudo, o direito à transparência da informação, à publicidade exata. E a gente luta muito por isso, o consumidor consciente. E a gente já provou isso com números. O consumidor consciente ele tende a consumir mais. Os estados ganham com isso, os municípios ganham com Ou isso. menos, né? Porque eu acredito que o consumidor consciente da aposta, ele vai ser um consumidor que vai consumir menos, porque chama Ali, de uma atividade, né, danosa, e mas aí exatamente. é A gente, inclusive, fez no Carnaval do Estado do Rio de Janeiro uma campanha, porque tinha uma campanha aqui, assim, Carnaval, 10 notas, escola de samba, né? Ganha 10, nota 10. Aí a gente criou consumidor consciente, 10, nota 10. E a gente fez chegar até o consumidor algumas informações de direito e de cuidados que ele tem que ter, principalmente nessa era dos golpes. A senhora sabia que cresce demais o número de golpes, principalmente com as apostas? Olha, É. um dia Não, desse, muito, muito. Hoje mesmo, uma pessoa estava me contando uma história de que mandaram para ela um Pix. E esse Pix era de uma outra pessoa que caiu numa casa de aposta e a pessoa tentando é inventar isso. para ela. E assim, e aí você vai, sabe? Sem contar toda a violência, porque o golpe é uma violência, né? Não só esse golpe de você conseguir, através de uma forma meio estelionatária ali, dinheiro dos outros, mas também casos como aquela moça que parece ter matado aqueles idosos, casal de idosos em razão de Sim. apostas, a violência no entorno da agiotagem. Então, assim, a gente tem
uma relação com a violência muito grande também quando entra as apostas aí nesse caminho. E aí a gente já vive um grande problema de segurança pública no país e vai ser mais um, né? Mais um caso que a gente trouxe de violência para complementar aí os nossos dados. Doutor, olha aqui, ó, várias pessoas parabenizando a nossa. Mas tem um aqui que me chamou a atenção, passou rápido, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. O Agnaldo, o Agnaldo diz assim: ó, muito bom, isso é muito importante. Eu tenho um filho que tem esse vício. Agnaldo, a gente está aqui para te ajudar. Olha, acompanha aqui a doutora. A doutora, ela luta muito pela causa. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem também uma maneira de cuidar e de tratar, e é importante, não deixa que esta causa leve o seu filho. A gente também não vai permitir que isso aconteça, a gente está ao seu lado. Aí tem aqui também a Keila, que diz: a questão do golpe é muito importante, tem aumento significativo no nosso país. É verdade, Keila. Deixa eu ver mais quem. Tem muitos abraços, muitos aqui parabenizando. Que bom. Obrigada. Eu vou passar no Instagram aqui, porque, Por né, se não favor. souberem, @julianaprates.oficial. Vocês podem ir lá nos conteúdos, tem bastante coisa interessante. Acredito que muita gente vai aprender desde os mecanismos cerebrais de como a aposta causa nas pessoas, como ferramentas de como você tentar a sua autoexclusão, como fazer o teleatendimento pelo SUS e diversas outras informações que são necessárias para a gente ter a consciência sobre esse impacto negativo que as apostas causam na vida das pessoas. Então vão lá no @julianaprates.oficial para vocês terem acesso a muita coisa interessante sobre esse tema. Olha aqui, doutor, ó, Derlisson Borges, ó, essas bets está querendo acabar comigo, estou saindo disso, mas preciso de mais ajuda. Bom, a primeira orientação que eu dou a você é: todas essas apostas, essas plataformas, elas são programadas para você perder, não é para você ganhar. Então você já entra sabendo que vai perder. Esse é o primeiro ponto básico, que a gente precisa. Apesar delas darem, porque ela começa lhe dando, você achando que você está ganhando dela. Exatamente. Ela precisa, você já precisa saber que você está entrando perdendo. Eu não conheço uma história, um relato de alguém que tenha ficado rico com essas apostas. Não conheço. Só conheço histórias de lamentáveis desgraças e desgraça e desgraça. Então, tem alguns que aparecem no meu Instagram dizendo que vivem disso e que eu acho que a maioria deve ser influenciador, porque o influenciador realmente fica rico em razão das bets. Mas também eu falo, me conte alguém que joga cassino online que conseguiu ficar rico em razão das apostas. Se vocês souberem aí, viu, gente, que está assistindo a live, me manda lá um direct que eu quero saber, porque eu não conheço um caso, ao contrário, são casos de destruição. E uma outra coisa importante é o seguinte: as bets patrocinam, inclusive, esses para virem falar: olha, eu ganhei, eu comprei um carro, eu comprei não sei o quê. Não é verdade. Não é verdade. Ela é projetada para tomar o seu dinheiro, isso tu pode ter certeza absoluta. Mas a gente está bem próximo da gente avançar, porque isso é muito importante o que a senhora faz, doutora, porque a opinião pública, ela de uma certa forma, ela ajuda a mudar, principalmente as leis. Porque a hora chega agora da gente escolher os parlamentares que vai lutar por você. E se você não cobrar dele que ele avance nesta proteção, porque eu tenho certeza absoluta que ele só vai dar conta da importância quando acontecer com o familiar dele. Quando ele sofrer na pele o que a gente vivencia dia a dia. Os casos, as histórias, olha, aqui no Rio de Janeiro, o que tem de gente envolvida com apostas que mora em locais deploráveis, que mora dentro de favela, doutor. A gente tem casos que a senhora, quando vai testemunhar, vai ver de perto a casa de papelão. E ele vai, o pouco que ele ganha, é o pouco que ele tenta ficar rico. Mas porque a gente escuta o tempo todo isso. Além de você ter esse sonho de ficar rico, a dopamina que ela entrega para você é do prazer. E se você já vive essa vida desgraçada, e imagina você ali recebendo pelo menos algo que lhe dê, né, uma felicidade, uma dopamina ali no seu organismo. Então, assim, elas foram projetadas para isso, né? Foram feitas para que você saiba, se chama jogos de azar. Eu nunca vi um jogo de azar da sorte. Então, as pessoas precisam, e é isso, é sobre isso que a gente tem que falar.
Se eu falar, olha, foi desenvolvido para você perder. Você no início vai achar que vai ganhar, mas no final você vai perder. Não vai ser, pode ser para alguns diversão, mas para a grande maioria também pode ser um vício que vai acabar com a vida dela. E a gente ter mesmo amedrontar. Eu começo a amedrontar as pessoas para que seja bem próximo Exatamente. assim, de uma doença como o crack mesmo, sabe? Quando a gente foi, Sim, a gente não fez tanta campanha para dizer assim, ó, o crack mata. Agora é a mesma coisa. As bets também matam. Então a gente sim. precisa amedrontar para que as pessoas não tenham nem coragem de conhecer aquilo ali, porque vai que gosta, né? Vai que gosta. E É. aí você entra aí nessa destruição que é tão relatada. Outro caso aqui, doutor, olha aqui, ó. Tiago Joquim, ó, sou policial militar aqui no Rio de Janeiro. Um amigo policial se suicidou por conta de apostas. Olha quanta coisa aqui, ó. Um policial militar, viu? Não, tem Eu muito comprei. servidor público, principalmente da segurança pública, que Sim, está muito sim, ligado nas apostas. E é isso, assim, parece que as pessoas só começam a perceber quando acontece com alguém próximo dele. Só que o mais é, impressionante para mim é que todo mundo está tendo um caso próximo dele. Você parou já para perceber isso, Gutenberg? Agora você está falando sobre o assunto, talvez você perceba, porque como eu já estou sim. falando já há 6 meses, sempre tem alguém que chega para mim e fala: Ju, você não sabe, não sei quem, não, não. Ju, você. Então, assim, coisas que a gente eu nunca vi, não sabia nem que as pessoas apostavam. E agora a gente está sabendo de tantos casos no nosso entorno de apostas. E a gente está sem cuidado, né? Sem ter quem cuide dessas É, pessoas. exatamente. Quando a gente palestra, eu percorro muito, eu falo muito sobre diversos temas de defesa do consumidor, mas um que é o primordial é a ludopatia. Quando a gente fala, é impressionante. Você vê na plateia, quando a gente começa a falar, um olha para o lado assim, doutor, ó, e olha para o outro e balança a cabeça como quem diz, ou eu estou, ou eu conheço alguém que está. E aí eu sempre peço, gente, tem uma salvação. E a primeira salvação, aqui a gente tem um programa chamado Balcão do Consumidor que cuida disso. Então, vai para o balcão, vê um balcão pertinho de você, lá é tudo gratuito para te ajudar, para sair desse mal ou para salvar alguém que você conheça. Então, isso é muito importante. O primeiro passo para a gente vencer esse mal é a informação. É a gente conseguir levar informação, levar material didático para com que o consumidor ele saiba que isso é um mal que não vai destruir só a vida dele, vai destruir principalmente a vida da família. Quando Certeza. você. E os governantes saibam que existe, né, esse É, balcão e consigam levar também para seus estados e seus municípios para que a gente tenha e identificar também profissional para isso é muito difícil, viu, Gutenberg? Não é fácil, não. Talvez porque o Rio já tem a questão do jogo do bicho há muitos anos, então tem uma sim, sim. relação com as apostas já muito antiga, né? E talvez vocês É. estejam até mais acostumados com o jogo. Mas acredito que existam estados aí que o jogo ele começou a entrar mesmo quando o celular veio acompanhado, né, Sim. dessa possibilidade. É, Mas aqui no Rio, doutora, a gente tem a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, ministro Valdemar Ziveiter, que ela dá curso gratuito, ela capacita os servidores. Então, quando tem. Porque tudo para a gente é matemática, é o balizamento, né? Então, quando surgem os números, vão aumentando os casos de ludopatia, opa, a gente tem que cuidar e, ao mesmo tempo, capacitar os servidores. E isso é que os estados precisam fazer. E a gente, inclusive, está aqui para ajudar. O estado do Rio de Janeiro hoje tem um grupo de professores para capacitar servidores de outros estados, para que a gente possa fazer uma grande corrente do bem e conseguir vencer esse mal. com certeza. Tem site dele para a gente passar aí para as pessoas? Tem, que é o Balcão do Consumidor. E aí a gente tem a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON estadual do Rio de Janeiro, que tem todas as informações dentro das plataformas, dentro dos sites, dentro das redes sociais, tem informação para tudo quanto ela tem a rede social do próprio Balcão do Consumidor. Então, se chegar algum caso aí, doutora, por favor, do Rio de Janeiro, encaminha direto para E o você tem Balcão do relação com o Consumidor. PROCON? Como é que funciona isso, Gutenberg, aí? Então, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, quando ela foi criada, porque assim, ela é de políticas públicas e o PROCON é um órgão executor, é uma autarquia. Então, mas elas se completam. Uma faz política pública e a outra é o executor que andam juntas. Então, assim, elas inclusive são no mesmo andar. São no mesmo andar. Então, é um andar com a Secretaria de Defesa do Consumidor do PROCON e no meio a Escola Estadual de Defesa do Consumidor. E no primeiro andar, outra curiosidade, doutora, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, PROCON estadual, é outro exemplo para o país que eles possam seguir. É a primeira secretaria autarquia mais acessível e inclusiva do país. Ó,
espaço para carro adaptado, rampa para cadeirante, piso tátil para deficiente visual, espaço para cão-guia, sala sensorial para mães com filho autista, Que legal. toda a identidade visual em braille, o primeiro código de defesa do consumidor em braille e atendimento em Libras. Esse é o papel da defesa do consumidor, cruzar fronteiras e chegar, se aproximar do consumidor e pegar os problemas e transformar em solução. É isso. Com isso, a gente consegue atingir algumas marcas. O país, o ano passado, perdeu mais de R$500 bilhão com vendas ilícitas. O país. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todo o país. Em primeiro lugar, doutora, com mais de 87 bilhões, vestuário, roupa falsa. Em segundo, bebida, com mais de 83,5. Em terceiro, combustível. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o cérebro da criminalidade. Hoje, a criminalidade tem plataforma de bet. Hoje, a gente tem relatos, casos de dentro de favela, que o morador diz o seguinte: eu sou ludopata, eu só posso jogar naquele local destinado para aquela casa de aposta. Não sabia, é informação nova, tá vendo? E ele não pode, se ele for pego jogando em outro lugar ali dentro da favela, ele paga um preço muito ruim. Então, assim, como é que a gente combate isso? Estão na ilegalidade. Esses não são registrados, isso é uma plataforma. Inclusive, dizem o seguinte: se você ganhar, você recebe na hora. Combate com a educação, né? Com a informação, com a educação. É assim. Quando a gente primeiro vai no sentimental, dizendo, esse mal não é só seu, é da sua família. Tanto que nos países desenvolvidos a gente não está tendo esse problema como a gente está tendo aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil é um caso muito diferente diante da vulnerabilidade social. Então, eles, né, e isso que eu falo, que eles estudaram muito bem o mercado. Então, o Brasil é algo que está sendo exponencialmente nesses valores tão altos e um lugar de sucesso, né, para as casas de apostas. Eles são um case de sucesso diante da nossa vulnerabilidade social. É exatamente isso. Bom, doutora, olha, tinha mais assunto para a gente ficar aqui bastante tempo. A gente vai ter bastante papo, vou marcar outra depois, mas isso. Parabéns por começar a sua live do consumidor com Bets. É um tema que... E o bom que a grande mídia e todo mundo abriu para falar sobre o tema, porque antes era muito fechado, as pessoas não conseguiam falar, e a gente já consegue hoje falar muito e de falar já com qualidade. Muita gente já voltou a querer estudar sobre o tema, e isso é muito importante. E a nossa live vai ficar salva, vai ficar aqui. Então, quem ainda não teve, a gente está recebendo aqui diversas pessoas, agradecer a todos que participaram conosco também, estão aqui parabenizando a gente pelo debate. E quem tiver dúvida que a gente não conseguiu responder, pode mandar um direct lá que eu vou... posso demorar um pouquinho, mas a gente, né, eu respondo tudo para vocês. Sim. Tem muita gente aqui dizendo, olha, que pena que eu cheguei no final. Bom, a live vai ficar salva, vocês podem depois assistir, ver que tem muita coisa importante, muita coisa que salva vidas. E deixa novamente a sua rede social, doutora. @julianaprates.oficial. Tiverem dúvidas, @julianaprates.oficial. Tá. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Doutora, que Deus abençoe a sua causa, que é a nossa causa, para que a gente possa conseguir aí alcançar e salvar diversas vidas que estão precisando da nossa ajuda. E conte comigo. Qualquer coisa que precisar, a senhora tem todos os meus contatos. Eu agradeço mais uma vez. Lamento a dor da perda de um ente querido, mas que Papai do Céu use a sua sabedoria para que a gente possa salvar também muitas pessoas. E a imagem daquele que partiu seja a imagem da liberdade e da salvação de tanta gente que está precisando de ajuda. Poxa, que lindo. Muito obrigada. Obrigado, tá? Que Deus abençoe. Até logo, doutor. Vocês também. Tchau para todo mundo aí. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.